Vocês viram a ministra Sônia Guajajara comemorando o voto de Alexandre de Moraes, mas os ruralistas também estão comemorando. Isso porque o ministro tentou juntar os dois lados, buscou ali uma conciliação. E eu vou explicar por quê. O ministro refutou a tese do marco temporal. Então, segundo o entendimento dele, você pode estabelecer a reserva indígena independente do tempo. Não tem mais aquele limite, né, se o voto dele for atendido, da Constituição de 1988. Mas Moraes estabelece que é preciso indenizar os ruralistas. Tem um trecho do voto, é o artigo 4 no voto do ministro, está na tela para vocês. E eu vou chamar a atenção para o finalzinho, onde ele diz: assistindo ao particular direito à indenização prévia em face da União, em dinheiro ou títulos de dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, tanto em relação à terra nua, quanto às benfeitorias necessárias e realizadas. Esta parte muda o jogo. A indenização da terra indígena, ela era, até hoje, feita apenas para as benfeitorias. Partia-se do pressuposto de que o indígena já seria o dono daquela terra, de que o fazendeiro nunca deveria ter estado lá. Agora, pelo entendimento do Moraes, é o mesmo entendimento da reforma agrária. União e estados que quiserem criar reservas indígenas terão que indenizar os fazendeiros que estiverem naquela região. E aí, gente, a conta fica muito alta. Conversei com fontes na Advocacia Geral da União, eles estavam preocupados. Um dos motivos do pedido de vistas do ministro André Mendonça é isso, para entender todas as implicações do voto de Alexandre de Moraes. No momento em que ele termina um voto, tanto o ministro Luiz Roberto Barroso como o ministro Edson Fachin protestam. Eles dizem que não concordam com essa manifestação, mas eu já apurei que outros ministros no STF entendem que é um meio do caminho que pode ser aí uma solução para a questão e deixou aí um pouco mais de tempo para que o Senado se debruce sobre o assunto. Então, olha, tem ainda água debaixo dessa ponte. E a nossa editora, Gabriela Prado, conversou com o secretário executivo número 2 da pasta dos povos indígenas, Herói Terena. Ele disse que a pasta já tinha essa expectativa de pedido de vistas do ministro André Mendonça. Mesmo assim, a ministra Sônia Guajajara fez questão de estar presente e acompanhou do plenário o julgamento. O secretário executivo afirmou que foi importante a sinalização de Moraes de que o marco temporal não resolve os problemas do campo. A indenização, o Ministério entende que neste momento é uma responsabilização do Estado, já que o Estado demarcou as terras e ignorou muitas vezes comunidades indígenas. Então, para o Ministério, essa responsabilização com indenização seria uma terceira via, desde que a prevalência seja em proteção às terras indígenas. A questão agora é quem é que paga a conta, né? Como é que fica os cofres do Ministério da Fazenda. E com essa provocação, eu vou para a análise. Graciliano, você estava me acompanhando e fazendo sim com a cabeça. Que reviravolta é essa que o voto do Alexandre de Moraes provocou? Bom, o voto do Alexandre de Moraes, ele é como você bem disse, ele é um caminho do meio. Existia essa questão do marco temporal, que ela é duramente combatida, ela é muito fortemente combatida pelas entidades de assistência, as entidades ligadas ao movimento indigenista no país e agradava os ruralistas. O que o ministro fez foi oferecer uma saída para alguns casos em que ele consegue atender ao mesmo tempo os indígenas e os ruralistas. Eu penso, por exemplo, em algumas disputas fundiárias que existem no Mato Grosso do Sul nesse momento. Por exemplo, se você pensar numa terra indígena de índios guaranis lá chamado Campestre, havia uma disputa fundiária por uma área desde os anos 70 e no começo dos anos 80 houve um líder indígena chamado Marçal de Souza que foi assassinado no curso dessa disputa. Em 1988, de fato,
quando a Constituição foi promulgada, os indígenas não estavam naquela terra, porque eles tinham sido intimidados a sair. No Mato Grosso do Sul, existe uma outra terra indígena que reivindicada também por guaranis e terenas, que fica perto de Dourados, que tem um caso muito curioso. Nos anos 50, o Getúlio Vargas criou uma colônia agrícola lá, ele assentou poceiros pobres brancos dentro de uma área que era reivindicada pelos índios. E, mais tarde os índios vieram a reivindicar aquelas áreas. Só que aqueles agricultores, eles foram assentados ali pelo Estado brasileiro. Pelo Estado brasileiro, Pelo Estado exato, brasileiro. de boa fé. Então, por exemplo, quem tem um título de propriedade de 100, de 80 anos, de 90 anos, mesmo com as disputas, eles têm uma expectativa, o marco temporal poderia resolver a situação desses agricultores, à custa ali de não dar terra nenhuma para os índios. A expectativa mais justa desse tipo de produtor que tem título de propriedade de fato, não é o grileiro que chegou na terra indígena nos últimos anos. É uma indenização justa, porque são famílias, no caso de Dourados, por exemplo, eles estavam assentados desde os anos 50. Havia uma demanda de terra indígena ali, justa. Então, o Estado brasileiro criou uma confusão e não havia instrumento jurídico, instrumento legal para tirar aqueles fazendeiros dessa terra indígena que eles foram mal assentados. Então, nesse aspecto, o voto do ministro ele parece que avança. O problema no Brasil é que tem que ver se a gente não vai criar com esse negócio, se o voto, em prevalecendo o voto do ministro, se a gente não vai criar um mercado de venda de terra grilada para a União. Tem que ser muito criterioso no caso a caso. Tem um título de propriedade, de quando ele esse tipo de coisa. Tem que haver uma investigação prévia antes de sair pagando. Exatamente, de onde veio. Agora, Zanini, eu consigo imaginar uma divisão clara ali no plenário do STF, porque a gente já teve Barroso e Fachin protestando. Você já teve o voto, né? O Fachin já votou, ministra Rosa Weber, que vai se aposentar, ela acaba não votando e diz: espero ter condições de votar porque eu tenho uma limitação temporal. Ela se aposenta em outubro, provavelmente vai acompanhar o marco temporal. Por outro lado, a gente consegue imaginar ministros que são mais atentos a essa questão da segurança jurídica, como o ministro Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, acompanhando, talvez, o voto do Alexandre de Moraes. Olha, eu não duvido se sobrar essa batata quente na mão do Cristiano Zanin. Como é que você antecipa essa discussão dentro do Supremo Tribunal Federal? Pois é, como você bem lembrou, o Supremo está incompleto, né? O Supremo está com um integrante a menos. Terá, tudo indica, quando essa matéria for discutida novamente, terá o seu pleno completo com 11 ministros, mas ainda tem mais essa complicação. Mas esse relato que você fez, a gente estava ouvindo aqui, o Graciliano também, mostra a complexidade da questão. Essa divisão no Supremo, que já se esboça e que deve se intensificar, nós temos até o momento 3 votos, né? Nós temos três posições diferentes. Nós temos a posição do Edson Fachin contra o Marco, a posição do Cássio a favor do Marco e essa posição salomônica do Alexandre de Moraes, e talvez tenhamos aí outras nuances ainda quando os outros ministros forem votar, o que mostra a complexidade da questão. Por que a questão é tão complexa? Porque ela não é só uma questão jurídica, existe todo um contexto social, ambiental e político, principalmente, por trás disso. Eu até acho que, um pouco por causa disso, o Supremo pausou a discussão para tentar esfriar um pouco os ânimos, tentar botar a bola no chão, fazer aquele famoso freio de arrumação, para ver se esboça-se um consenso político ou algum tipo de acordo para essa questão que envolve tantos elementos. Existe um contexto de um governo ainda novo, do presidente Lula, um governo de esquerda, um governo que coloca-se como um governo defensor de pautas indigenistas e pautas ambientais e que tem muitos movimentos que pressionam esse governo e deputados e políticos que pressionam esse governo numa direção, que é a direção contrária ao marco temporal, mas também há um setor rural muito forte, cada vez mais forte, como mostrou o PIB semana passada, é um setor que está carregando o PIB nas costas e que por isso tem muita força política, que quer a decisão em outra direção. E complicando tudo isso, ainda existe uma discussão no Congresso. A Câmara aprovou
o marco temporal, está no Senado, e o Senado ainda é um pouco uma incógnita. Tudo indica que no Senado a coisa não vai ser tão simples assim. A Câmara aprovou com muita rapidez o marco temporal. Na Câmara, essa opinião pró-marco temporal é muito mais forte do que no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, deixou claro que não tem pressa em discutir, em votar isso, que é preciso discutir mais, não é garantido que isso passe no Senado. Então, todas essas incertezas e toda essa pressão por todos os diversos lados fizeram, na minha opinião, o Supremo pausar a questão e tentar construir uma solução. Primeiro, tentar ver se o Congresso vai resolver sozinho. Se o Congresso resolver sozinho, é a melhor dos mundos, porque fala-se que as leis deveriam ser feitas pelo Congresso. Não havendo essa possibilidade, aí o Supremo vai tentar um caminho do meio que há boas indicações de que pode ser esse do Alexandre. Também entendo que foi essa a intenção do ministro André Mendonça. Dar uma pausa, um freio de arrumação, analisar o voto do ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, ouvir dentro da Advocacia Geral da União. Opa, vamos analisar, vamos tomar pé aqui da situação? E, Caminoto, aí vou trazer para você a questão fiscal. Porque se tem ali um interesse de uma ala do governo, particularmente do Ministério dos Povos Indígenas, de trazer mais demarcações de terras indígenas, isso está completamente parado no governo Jair Bolsonaro, se não me engano, não foi feito nada. O voto do ministro Alexandre de Moraes, ele traz um custo fiscal embutido, tanto para a União quanto para os estados. Fica muito mais difícil, é preciso fazer uma avaliação criteriosa e, como bem disse o Graça, olha, também não pode pagar grileiro. E aí? Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Aumenta a complexidade, aumenta a dificuldade e provavelmente torna mais distante uma solução concreta, né? Essa questão da indenização. Eu acho que o Alexandre de Moraes realmente buscou aí a aparência de buscar uma terceira via, mas eu não sei se essa terceira via não complica ainda mais uma solução efetiva para o problema. Porque primeiro você tem, como vocês apontaram, né? Tem um problema jurídico, tem um problema e o problema político, e tem também o problema econômico. Imagina, né? Nós estamos falando aqui de volumes, não sei quantificar isso potencialmente, para um Estado, para um governo, para um Estado brasileiro que já está em uma situação muito frágil na situação fiscal, está tentando se arrumar um pouco, se aprumar a partir de agora. Então, realmente, é preocupante. Eu entendo essa proposta, mas assim, a gente está acostumado a ver no Brasil, quanto maior a complexidade, mais distante a solução, e ainda mais numa questão tão sensível como essa. Eu só queria fazer um parênteses aqui sobre essa questão de pedir vistas, né? Eu sempre fico intrigado com isso, eu não sou jurista, não tenho conhecimento, e até entendo que o pedido de vistas tem um papel fundamental, e não acho que nem que seja esse caso. Mas o pedido de vistas, a imagem que se tem na prática no Supremo, no STF, muitas vezes é de protelar uma decisão que é muito importante. Se esse pedido de vista se alonga, e nós temos pedidos de vista que se alongam demais, né? Que inclusive muda a política, nós discutimos isso ontem, inclusive. Então, como é que eu fico sempre um pouco preocupado? Se a gente for tentar adivinhar João, o voto do André Mendonça... Desculpa te interromper, mas é que agora a regra mudou, né? Depois de um pedido de vistas, a partir do começo desse ano, os ministros têm 90 dias para trazer de volta. Então, o ministro André Mendonça não tem mais que esses 90 dias, mudou o regimento, e ele, inclusive, declarou que pretende trazer antes desse prazo até para a ministra Rosa Weber votar, mas continua. Não, exatamente, tem toda a razão, Raquel. Agora, isso não impede pedido de vistas sucessivos, né? Então, quantos ministros nós temos? Sei lá, vamos supor que 3 peçam pedido de vista, nós vamos ter uma resolução para o caso depois de 180 dias. Né? Não, 180 não, há 9 meses. Então, é uma coisa só que me intriga. Agora, eu, pessoalmente, assim, eu acho que vocês estão até mais qualificados para dizer isso, mas o voto do André Mendonça, se tivesse que tentar adivinhar, vai ser
a favor do marco temporal. Olha, né? eu nunca me arrisco, João, a tentar adivinhar voto de ministro do Supremo. A gente fica assim, eu tentei trazer aqui tendências, né? Falei, acho que o Barroso vai para um lado, acho que talvez o Gilmar vai para o outro. Agora, e principalmente o ministro André, que é um ministro muito técnico, assim, é mais difícil. Joel, como que você vê essa questão, particularmente o Graça, eu vou te chamar de Graça, porque eu te conheço há tanto tempo, né? Desde a nossa época de Folha, que o ponto que ele traz, que eu acho que é muito importante, se prevalece a tese do ministro Alexandre, como é que vai ser essa dificuldade entre você separar o que é o fazendeiro que chegou de boa fé, que teve a sua posse concedida pelo Estado, e o grileiro? Pois é, Raquel, eu vejo nessa decisão do Alexandre de Moraes um tipo de decisão tipicamente brasileiro e que a nossa política gosta de fazer. Por quê? Você tem um conflito estabelecido, dois interesses assim totalmente antagônicos. Você tem os indígenas que, a meu ver, com razão, são contrários ao marco temporal, porque, veja, o Graça explicou muito bem, você tem povos que tinham sido tirados das suas terras anteriormente pelo Getúlio, pela ditadura militar, povos que tinham sido tirados e que em 88 não estavam nas suas terras, mas são as suas terras tradicionais e têm todo o direito de reivindicar isso, depois de terem sido vítimas aí de genocídios por séculos de história brasileira. Então, tem os direitos dos indígenas, você tem do outro lado fazendeiros, que também, Raquel, perfeitamente estavam lá de boa, muitos deles, não todos, mas muitos poderiam estar lá de perfeita boa-fé, acreditando que eram os donos legítimos daquele pedaço de terra, sem saber que havia um título, sem saber que havia uma demanda legítima indígena sobre aquela terra, e você tem o conflito entre as duas partes. Qual que é a solução dada pelo Alexandre de Moraes? A solução é desapropria os fazendeiros, mas restitui o valor a eles. Joga o problema, que era um conflito entre as duas partes da sociedade, joga os problemas para os cofres da União. E se os cofres da União não puderem resolver também, você ainda tem a opção do título da dívida agrária. Transforma em precatório isso aí, joga para algum futuro, de algum jeito, a gente paga isso. Eu não sei qual o valor dessa conta chegaria, mas eu tenho certeza, como você diz, Raquel, que o diabo aí mora no detalhe, mora nesse detalhe desse termo que o Alexandre de Moraes usou, que é a boa-fé, né? Quem são os proprietários de boa-fé? O que qualifica? Eu imagino que o exemplo trazido pelo Graça configure, né? Eles foram assentados pelo Estado brasileiro e esses tinham total boa-fé no seu uso da terra. Mas eu imagino que entre esses e entre aqueles que apenas grilaram a terra, sabendo que havia demandas indígenas, mas tentaram pegar o máximo que puderam enquanto dava, eu imagino que entre eles haja inúmeras gradações. E, se eu conheço bem a história do Brasil, a gente vai ser bem leniente nesse julgamento de boa-fé e vai jogar tudo aí para o futuro dos cofres da União.